Instagram para negócios, como vender o seu serviço jurídico na plataforma do Instagram. Eu sou Débora Boss e vou te guiar nesta mentoria sobre Instagram para serviços jurídicos. Vamos entender alguns dados do Instagram antes de entrar no conteúdo técnico propriamente. O Instagram a nível Brasil tem 99 milhões de usuários. E destes usuários, 83% descobrem novos produtos e serviços dentro da plataforma do Instagram. Sabe quando você pede a indicação de um amigo ou vai procurar o serviço lá no Google? Você também faz este processo no Instagram. E o Instagram é o último canal que a pessoa entra em contato para a decisão de compra. É no Instagram que realmente a decisão de compra acontece. 80 milhões de pessoas estão nos stories. Os stories é o melhor canal de vendas, você vai entender o porquê e como usar os stories para vender o seu serviço jurídico. E 70% das empresas brasileiras estão no Instagram. E elas afirmam que é essencial. É uma excelente estratégia de venda, um excelente canal de aquisição de novos clientes, porque está a maioria no Instagram. As pessoas querem comprar de outra pessoa e quer ver quem é que está por trás daquele negócio. Agora, um dado mais preocupante, não sei se isso aqui vai te deixar preocupado ou vai te deixar feliz. O Instagram pode aumentar a percepção de competência e confiança em até 78%. Olha que incrível este dado. Platão já falava isto. A qualidade e nobreza de um elemento está totalmente relacionado à sua competência e confiança. Quanto mais nobre, mais bonito este elemento, mais bem apresentado, mais confiável e relevante este elemento é para a sociedade. Isto já é um dado de Platão. Portanto, o Instagram pode ser um excelente canal de aquisição para você, advogada, vender o seu serviço jurídico. É o que eu vou te apresentar agora. A estratégia que eu uso, aplico aqui para as minhas advogadas e eu oriento você copiar e aplicar na sua estratégia é a estratégia CAC. Comunicação, atração e conversão. O primeiro pilar desta estratégia é a comunicação. Você falar do seu produto e serviço por meio de conteúdo no formato vídeo e texto. Principalmente no formato vídeo, onde você consegue trazer dinâmica, criatividade, mais clareza para a comunicação. Este conteúdo no formato vídeo pode ser no feed, nos stories, uma aula, um workshop, o que você preferir, mas deve ser comunicado no formato vídeo ou texto, de modo a trazer muita emoção, conectar de verdade com esse usuário, trabalhar, influenciar a pessoa por toda a sua esteira de valor até ela chegar no seu WhatsApp. A atração, que é o segundo pilar desta estratégia, é você usar a ferramenta orgânica ou a ferramenta paga para trazer pessoas para o seu WhatsApp, direct. Como que funciona? A mídia paga é o tráfego pago. Você pode anunciar o seu serviço ou patrocinar um conteúdo seu para isso ser visualizado por mais pessoas. Ou você pode fazer um conteúdo muito incrível, muito estratégico, de modo a trazer visualização para o seu Instagram. Digamos que você fez um vídeo incrível, um Reels e viralizou. Um Reels que viraliza, por exemplo, é a estratégia C em a estratégia CAC em ação, no qual você criou conteúdo, comunicou, deu tão certo, foi um engajamento nas alturas que atraiu novas pessoas para o seu perfil. Aqui, a métrica que a gente deve avaliar no Instagram é a métrica de impressão e alcance. Lá dentro do seu Instagram, em dados profissionais, em sites, você consegue ver nos últimos 30 dias quantas vezes o seu perfil foi visto e quantas pessoas de fato visualizaram o seu perfil. Quanto mais alto este número, mais alcance a sua marca está tendo. E, logicamente,
mais pessoas serão impactadas pelo seu serviço ou produto. A conversão é quando a pessoa realmente passou por tudo isso e mandou um direct, chamou no WhatsApp querendo saber mais do seu serviço ou produto. Lá no WhatsApp, aí tem um script, um passo a passo para vender e gerar valor. Vender sem vender, é o que eu sempre falo. Você não precisa se esforçar muito para vender quando você aplica a estratégia CAC, porque o cliente, ele já conhece, já entende a proposta que você agrega, a transformação que você realmente causa, já buscou, você se sentiu atraído, magnetizado, ele chega no direct pronto para comprar. Você, advogado, não precisa se esforçar muito para fazer aquela venda, porque ele já está totalmente aquecido. Porque você foi intencional e estratégica fazendo este usuário passar por toda a sua esteira de funil, todo o seu funil de conteúdo, esteira de produto até chegar no direct. Muito bem. E na prática, como funciona? Na prática, funciona o Instagram para negócios com uma biografia, coerência visual, trabalhar as narrativas lá nos stories, um conteúdo irresistível e ter um produto. Vou mostrar na prática como que é isto. Primeiro passo. O Instagram é uma plataforma muito complexa, muito gigante, você pode fazer muitas coisas dentro do Instagram. Além do Instagram, você pode trabalhar uma estratégia externa, que é a sua página de vendas. Eu oriento você também, advogada, a ter uma página de vendas, para que o usuário que está lá no Google, e não só no Instagram, o cliente que está lá no Google também achar o teu serviço. Primeiro vamos fazer o posicionamento no Instagram. Em seguida, eu quero que você pense o posicionamento lá para o Google via página de vendas. Vamos chegar lá em algum momento. Aqui no Instagram, vamos entender a biografia perfeita. Eu quero que você copie este passo a passo. Eu autorizo você copiar este passo a passo, porque você vai entender na prática como é uma biografia perfeita que faz os advogados vender muito, sem infringir o código de ética. No final desta aula, você vai ter entendido como que vende serviço jurídico dentro do Instagram, começando pela biografia perfeita, que eu quero que você atualize agora. Abre o teu Instagram agora, pega teu celular, abre o teu Instagram e vamos começar a atualizar o seu Instagram agora. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a fotografia. Uma fotografia iluminada que mostra bem o seu rosto, que é o exemplo desta foto. Pode ser uma fotografia feita em casa, em um estúdio ou até com inteligência artificial. Esta fotografia aqui, por exemplo, foi feita com inteligência artificial. Foi lá no aplicativo Remini, gratuito. Você faz uma foto assim incrível para a sua bio. É o primeiro passo. O segundo passo é o nome do usuário ao lado do seu serviço. Por exemplo, aqui, Débora Boss, mentoria e assessoria. As pessoas vão encontrar o meu nome ao lado do serviço que eu presto. Por enquanto, mentoria e assessoria. E um emoji que caracteriza um elemento visual da minha pessoa. O meu arroba, o meu username, ele deve ser fácil e lembrado. Fácil de ser lembrado, de preferência o seu nome próprio. Aqui o exemplo, meu nome, @Débora Boss. Eu quero que você coloque o seu nome, advogada. Por exemplo, Débora Boss, advogada. Débora Boss, ADV. Eu quero que isso fique bem claro na sua biografia, no seu username, para que o usuário possa te encontrar lá dentro do Instagram. Sabe quando você abre o Instagram, procura uma pessoa lá, na lupa, procura o nome da pessoa, o arroba dela e não encontra? Por que tu não encontra? Porque o arroba dela não é fácil de ser entendível. Isto é uma pena, isto é brecar toda a sua estratégia de Instagram, porque se a pessoa está te procurando, ela precisa te encontrar. Se ela não te encontra, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está falhando no seu Instagram. E o que pode estar falhando no teu processo é o seu arroba. Por isso que às vezes você não é encontrado. Portanto, mude o seu arroba agora, coloque o seu nome. João da Penha, advogado, ADV. Maria Silva, ADV, ok? Em seguida tem o seu segmento. Neste caso, o meu segmento é o jurídico. O seu segmento é a tag que caracteriza a sua empresa. Portanto, quando o usuário bate o olho nessa informação, minha foto, meu nome, o setor de atuação e o meu serviço, sabe que eu atuo para o direito, sabe que eu trabalho para advogados e eu tenho um produto chamado mentoria. Isso é muito claro. Ele tem essa informação, mas isso já fica muito claro para o usuário. Eu quero que você aplique no seu Instagram também. Seu nome e o seu serviço. Assessoria,
Consultoria? Mentoria? Qual é o tipo do seu serviço e a atuação? Mentoria para empresas? E o seu segmento. No caso, o seu segmento vai ser jurídico também, ok? Jurídico ou empresa de advocacia, a tag do seu negócio. Depois a gente tem a frase de impacto, a frase de transformação para esse Instagram. No meu caso, eu coloquei: eu transformo o seu serviço em um desejo para atrair 10 vezes mais clientes. Mentoria, jurídico inefável, ok? Aqui é um exemplo. Quando o usuário bate o olho no meu Instagram, ele sabe exatamente do que se trata. Agora sim ficou muito claro o que eu faço para a pessoa. É um advogado novo que está chegando no meu Instagram, vai saber que eu tenho uma mentoria que vai transformar o serviço deste advogado em um desejo e ele vai conquistar 10 vezes mais cliente. Esta é a promessa da minha mentoria. Esta é a promessa da minha inteligência. Agora eu te pergunto, advogado, qual é a promessa da sua inteligência? Eu quero que fique em uma frase pequena. Uma frase pequena, a transformação, a promessa da sua inteligência. O que você faz? Eu transformo, eu te ajudo, eu conquisto, eu faço para você, faço você conquistar o melhor benefício em menor tempo possível. Faço você ter liberdade na empresa enquanto reduz os seus impostos. Faço você ter um casamento com segurança. Qual é a transformação que a sua inteligência causa na vida da pessoa? Uma frase pequena. Atualiza aí. Depois a gente tem um número de reforço. Um número que comprova a sua transformação. No meu caso, o número de reforço é o número que eu já conquistei para mim mesma, resultados obtidos na minha vida real, por meio desta metodologia. Aqui, eu já conquistei mais de 300 mil com o Instagram. Esse dado está desatualizado. Eu já conquistei mais de 400 mil com o Instagram. Além disso, o Instagram, a metodologia, isto que eu estou ensinando para você, já me oportunizou morar fora do Brasil. Tive uma experiência em Lisboa, no qual morei lá 1 ano com o dinheiro do digital. O digital também me permitiu comprar um apartamento, colocar meu silicone, decorar minha casa e reinvestir tudo dentro do digital para escalar ainda mais o negócio. O número de reforço, então, é a prova real de que a sua promessa funciona. Entende? Por isso, advogado, eu oriento que você coloque um número de reforço. Por exemplo, mais de 300 processos resolvidos, mais de 500 pensões conseguidas, mais de 300 casos absolvidos, um número de reforço, mais de 1 milhão de benefícios conquistados. Qual é o número que reforça, que comprova? Ó, é a prova real da sua transformação. Você vai colocar ali, ok? Em seguida, tem uma frase de ação para a chamada no link. Neste caso, a frase que eu coloco aqui é: seja a próxima. Seja a próxima a ter o seu serviço transformado em um desejo. Isso é lógico, isso é claro. Quando o usuário entra no meu Instagram, está muito claro o que eu faço, para quem eu faço a transformação e o número que comprova que eu sou a melhor do que eu faço. Entende? Quero que você faça igual no seu Instagram. O link pode ser um link que manda para a sua página de vendas, perfeito, ou um link que manda para o Linktree, é um exemplo. Linktree, não sei se você sabe, é um aplicativo em que ali dentro tem vários links. Minha sugestão é você sempre mandar para uma página de vendas ou mandar para o serviço principal. Dá para colocar o WhatsApp aqui? Dá para colocar, mas não é tão interessante você colocar o WhatsApp aqui. Porque se a pessoa quer mandar uma mensagem para você, ela manda pelo direct. E lá no direct você aborda e manda o seu WhatsApp. Aqui é muito mais interessante, neste link, você colocar a sua página de vendas. Ou o Linktree, em que ele tem várias linkagens de saída. Ok? Em seguida tem o contato. Aqui nesse botão de contato você pode acrescentar novamente o seu e-mail e seu telefone, mais uma forma da pessoa entrar em contato com você. É muito difícil a pessoa clicar nesse botão, tá, gente? É muito difícil. Esse botão quase não é usado mais. No entanto, ele ainda existe. Até no futuro o Instagram mudar a função deste botão. Vamos usar a função dele. Coloque o seu WhatsApp, telefone e e-mail. De preferência, um e-mail profissional. Por exemplo, contato@deborahboss.com, contato@brunaleticiadv.com. Algo neste sentido, ok? Um e-mail profissional. Abaixo desta biografia, para fechar esta biografia perfeita mesmo, é você colocar
Narrativas. É você colocar destaques. Destaques estratégicos para fazer o cliente ir direto na informação, sem ficar procurando, ser rápido, otimizar o tempo desse cliente. Por exemplo, um destaque com feedbacks, prints de clientes. O advogado tem que tomar um pouco de cuidado com prints e feedbacks, porque o código de ética veda um pouco, mas tem como contornar, e eu posso te mostrar isso no futuro. Feedbacks, qual é o serviço que você aplica? Consultoria? Assessoria? Pode ter um destaque para cada. Pode ter um exemplo de contato, um destaque para contato, porque o óbvio não é óbvio, tá, gente? Mesmo que tenha o seu link, o seu WhatsApp, o número de telefone aqui, o óbvio não é óbvio. Se a gente está na correria, a informação que está no nosso nariz a gente não consegue ver. Por isso eu oriento você criar um destaque chamado contato para a pessoa ir direto no seu contato. Destaque endereço, destaque clientes que atuamos, destaque eventos onde você já participou, destaque livros. O que você achar interessante que faça sentido para você e seu cliente de modo a agregar valor na tua entrega. Coloque aqui os destaques. No meu caso, eu coloquei destaque feedback, consultoria, narrativas, eventos, imagem pessoal, comece aqui e assim por diante. Isso é um exemplo prático de biografia. Você pode pausar esta aula e atualiza a sua biografia agora do jeitinho que eu te mostrei. Aprimora para o seu ramo de atuação. Perfeito? O próximo passo para a gente tornar o Instagram lucrativo e vender o seu serviço jurídico é a coerência visual. Coerência visual é uma estratégia de fazer o seu conteúdo ser parecido em todos os canais. Em todos os canais, em todos os lugares, o seu conteúdo vai ser muito parecido uma coisa com a outra. Isso é extremamente importante porque vai trabalhar o neurobranding. As pessoas vão reconhecer essa logo, a música, o elemento gráfico, a fonte, a cor, vai começar a reconhecer. E lembrar, de tanto que tu fala, de tanto que tu mostra igual em todos os canais e formatos, a pessoa vai se lembrar. E aí você entra na estratégia de neurobranding. Você concretiza, cristaliza o neurobranding na mente das pessoas. O neurobranding é fazer a pessoa pensar a sua marca em primeiro lugar. Vou contar um caso aqui. Esses dias a doutora Letícia estava passando por uma questão de precisar de uma mentoria em marketing jurídico, e a primeira pessoa que ela lembrou de marketing jurídico fui eu. E ela me ligou, me mandou um áudio falando: Débora, eu preciso de uma orientação, uma mentoria assim, assim, assado, não sei com quem fazer, mas a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Gente, isto é um exemplo prático de neurobranding. Eu estou na mente, na cabeça, no cérebro da minha cliente. No momento que ela precisou de contratar, ela me manda mensagem. E a gente está em vias de negociação, realmente. Isso é um exemplo prático da coerência visual sendo aplicada na minha vida, no meu negócio. É o que eu oriento você a fazer também. Coerência visual, então, vai trabalhar cores, fontes, fotografia, a imagem do feed como um todo, observamos aqui neste exemplo que é um feed mais claro, vai trabalhar elementos gráficos, vai trabalhar objetos, temos o objeto livro, caneta, objeto papel, objeto, neste caso, objeto taça, objeto xícara, flor, tem planta, tem torres lá atrás. Isto é estratégico porque cada objeto vai trabalhar uma mensagem. Objeto de caneta, de folhas, é eu escrevendo, eu sábio, eu procurando informação, eu fechando o negócio. Objeto de taça é eu brindando, eu comemorando alguma coisa que o meu cliente conquistou, ou o vidro por si só é um objeto que trabalha muito a transparência. Objeto água, também transparência, leveza. Esse feed é muito leve, é um exemplo de comunicação que trabalha muito a iluminação. Uma advogada que tem uma estratégia assim, por exemplo, é uma advogada que consegue transpassar a mensagem de iluminação, brilho. Um processo que vai ser claro, uma comunicação que vai ser clara. Isso é um exemplo prático de um feed com coerência visual. Podemos trabalhar um feed mais escuro? Podemos trabalhar. O feed, as cores, as fontes, elas se complementam, cada coisa tem uma função e tem um papel. Nada é
despercebido, cada fonte, cada letra, a imagem é colocado intencional para causar alguma mensagem. E no todo, causa a grande mensagem que eu quero passar. Transforma o seu serviço em um desejo. Se quando eu olho para um feed deste tipo aqui, eu tenho desejo de ser atendida por essa advogada, porque essa advogada me passa muita leveza, muita transparência, confiança. Ela confia tanto no trabalho dela, eu sinto essa confiança que ela deixa tudo muito claro. Ela deixa tudo muito branco no preto, preto no branco. É muito brilhoso, iluminado o caminho desta advogada. A próxima forma, a próxima estratégia de transformar o Instagram numa plataforma de venda do teu serviço jurídico é as narrativas. Narrativas é contar histórias, é comunicar, é falar alguma coisa. Isto é narrativa. A gente acha muito difícil narrar, contar história, porque quando nós crescemos e viramos adultos, a gente fica racional e lógico. Racional e lógico. Quem é lúdico e criativo é a criança. E ao longo do tempo, a gente vai deixando de ser criativo e vai ficando racional. A gente vai ficando chato. É natural. O ser humano, ele é um elemento chato, porque ele é adulto, ele não é mais criativo nem dinâmico, é natural. A natureza humana é uma natureza mais responsável, a natureza adulta mais responsável, mais chata, mais quadrada, digamos assim, consolidada, sólida. A criança não. A criança, ela é lunática. A criança é lunática, ela pensa, ela cria, ela inventa as histórias em quadrinhos, as histórias de desenho que passa na televisão. É muito viajado, coisas assim não reais que acontecem, e a criança vê um filme, vê um desenho, lê um livro, ela cria, ela imagina a coisa mais incrível. Isto é contar história. Contar história é a figura da criança perfeita. Ela sabe contar a história, tudo vira uma história, tudo vira uma graça. E a gente tem essa dificuldade também de não conseguir contar história devido a o rompimento da vida adulta para a vida infantil. Há um grande rompimento, a gente fica muito rígido. Além disso, a faculdade também dificulta contar história, principalmente para o advogado. É muito difícil esse advogado narrar e comunicar, porque a faculdade te ensina a ser funcionário. Infelizmente, a verdade é essa. A verdade nos ensina a ser funcionário e não a ser empreendedor e empresário. Porque se fôssemos educados no ensino superior para ser empresário, nós seríamos muito mais criativos e dinâmicos. Com certeza. Porque o empreendedorismo necessita de criatividade, dinâmica e de venda. E isto necessita de imaginação e ser um pouco lunático. Então saiba que eu sou um pouco lunática, você também é, visto que está nesta aula até agora. Parabéns, você é uma pessoa diferente. E que bom que você está aqui. Eu, com certeza, estou abrindo a sua mente e trabalhando formas de posicionar você no Instagram. Um sucesso! Agora, voltando para a parte prática, entendendo esse contexto da dificuldade de contar histórias da criança e do adulto, uma narrativa, ela precisa de emoção, história, propriamente, identidade visual e ação. Vamos entender cada um desses elementos. Emoção é emoção. É você fazer com vontade intencional. É falar com tesão, sabe, com brilho nos olhos. É trazer aquele espírito, aquela força vital para o seu conteúdo, para a sua comunicação, como eu aqui. Você consegue ver que eu tenho emoção nesta aula, porque eu falo abertamente, de modo muito claro, eu uso as mãos, eu uso o corpo, o ombro. Aqui está um pouco a mostra, meu cabelo está em movimento, meu óculos, tudo aqui na minha imagem é intencional para gerar uma emoção em você, advogada. O meu tom de voz, a minha pausa, entonação, menos entonação, tudo é intencional para provocar a emoção em você, ok? Quando eu venho mais para frente, quando eu vou mais para trás, tudo causa uma emoção, uma percepção dentro de ti que eu consigo manipular. Eu consigo manipular porque eu sei quais são as emoções e como que cada ação minha aqui influencia você daí. A emoção, ela pode ser estimulada de 5 formas. 5 formatos a emoção. Visual, olfativo, paladar, tato e audição. 5 formas. Os 5 sentidos do ser humano, ok? Aqui, nesta aula, eu estou estimulando 2 coisas em você.
O visual, primeiramente, o visual é muito mais presente nesta aula, e o auditivo, você está sendo influenciado pela audição também. É assim que você vai influenciar o seu cliente, advogado, pelo visual e pelo auditivo. Visual quer dizer o feed coerente, uma coerência na presença, na imagem pessoal e na imagem do Instagram. E na internet e fora da internet. Você influencia o seu Instagram por meio do visual, ok? E por meio da voz também. É a segunda maior fonte de influência, recepção de influência é o auditivo. Eu falo com entonação, com pausa, para você entender e aquilo ser mais impactante em você. Assim é você com o seu cliente. Isto é vender sem vender, advogado. Estou mostrando para ti na prática como é vender sem vender. Olha que incrível. E aí, naturalmente, você torna o seu Instagram um desejo, o seu produto, serviço um desejo, e as pessoas querem urgente ser atendidas e mentoradas por você. Porque é desejável, é magnetizante. O que você faz, da forma que você faz, é magnetizante. Isso lá dentro dos stories. Você consegue trabalhar essa narrativa, essa comunicação magnetizante dentro do feed também. É totalmente possível. Esta narrativa, ela pode ser adaptada para feed. A gente fala stories porque stories lembra a palavra história, que lembra a palavra narrativa. Então a gente consegue trabalhar muito nos stories isso, fortemente. Mas no feed, num vídeo do Rios, um carrossel, uma palestra, uma apresentação comercial, tudo isso é possível aplicar narrativas. Em terceiro pilar, temos a identidade visual, novamente trabalhando o visual. A história. Em segundo momento, a história é você narrar o que está acontecendo de fato. Isto que eu estou fazendo aqui, gente, é uma narrativa. Eu estou trabalhando, estou contando para você alguma coisa, neste caso é um passo a passo técnico, que vai te levar a algum resultado. O resultado é você ter um feed lucrativo de modo a atrair pessoas desejando o seu serviço jurídico. Este é o resultado final, que eu falo por meio de uma narrativa que tem emoção, tem identidade visual. Isso aqui é história. Entende como história é tudo aquilo que pode ser contado por meio de desejo e emoção? Isso é história, isso é fazer história. O que eu estou fazendo aqui é fazer história, estou contando para você. Eu, transmissor, estou levando a comunicação até você, receptor. Entende? A identidade visual é um terceiro elemento para esta narrativa ser tão sedutora, tão desejável. É você trabalhar a sua imagem física, a sua imagem no Instagram, a sua imagem no feed. Essa identidade visual tem que ser coerente, você tem que definir qual é a imagem, a mensagem que você quer transmitir nos seus canais, online e offline. Definido, você consegue buscar cores, fontes, elementos gráficos para reforçar esta comunicação. Ok? Por exemplo, eu tenho a intenção de trabalhar uma imagem de alto nível, uma imagem de prosperidade e abundância, mas de modo muito leve. Por isso que eu trabalho cores claras no meu perfil. Cores claras, trabalho a taça. A taça para mim é muito importante porque trabalha a transparência e ao mesmo tempo a nobreza de beber um copo, beber água numa taça, não é num copo qualquer. Eu faço questão de beber água numa taça. Assim é um exemplo de identidade visual sendo aplicado nas narrativas. E se você olhar nos meus stories, volta e meia tem a taça nos meus stories. Volta e meia tem um elemento leve e que trabalha a nobreza nos meus stories ou na minha comunicação. Você entrando no meu perfil do Instagram, você consegue ver que é um Instagram de alto nível, que eu consigo trabalhar muito bem a identidade visual leve e abundante, pois eu quero que você, advogada, tenha uma vida leve e abundante, trabalhando no seu Instagram, um canal de aquisição, ok? Por fim, tem a ação. A advogada precisa ter bem claro qual é a ação que você quer deste usuário no final da sua narrativa, seja no feed, num vídeo, numa aula, numa palestra, numa proposta de vendas ou nos stories. Qual é a ação? Você quer que ele mande um direct, te chame no WhatsApp? Você quer que ele engaje naquele post, curte, comenta? O que tu quer que ele faça? Você quer que ele te mande alguma palavra? Aplique num formulário? Ou de fato compre o seu serviço, mandando direto para uma página de vendas, fazendo uma inscrição? Qual é a ação que você deseja no final dessa narrativa? Isso tem que ficar bem claro para você, para que você consiga deixar bem claro para o usuário, ok? Por exemplo,
Ontem eu fiz uma narrativa falando sobre narrativas. Que engraçado. Eu falei assim, advogada, a sua vida não é chata, você só não sabe contar. Este foi o meu primeiro story, falando exatamente assim. E eu continuei a narrativa, trabalhando muito visual, trabalhando muito emoção e história. E no final eu coloquei uma ação. Deixo a oportunidade aberta para você entrar para a Eclair comunidade. Aqui está o link de aplicação. Ponto. Isto é um exemplo prático de ação no final de uma narrativa nos stories. Ok? Quero que você adapte para a sua realidade e faça igual. Ok? A gente tem um roteiro de narrativas, um livro de narrativas, em que ali dentro está o passo a passo e as estratégias que você pode usar nos seus stories. Mais pra frente eu falo um pouco desse roteiro, desse e-book que tem mais de 50 páginas, em que eu trago prints dos meus stories pessoais para você aplicar e copiar. Muito bem? Depois, para a gente ter um Instagram maravilhoso, um verdadeiro canal de aquisição é ter um conteúdo irresistível. E eu vou te mostrar agora na prática como é um conteúdo irresistível. Advogado, eu tenho certeza que você nunca viu uma aula desta tão profunda, tão incrível do jeito que eu estou proporcionando para você. E eu faço isso com muito prazer, com muito amor, porque eu quero que todas as advogados tenham acesso a um conteúdo de alto nível para fazer a sua advocacia um verdadeiro canal de abundância para a sociedade. Essa é a minha bandeira, ok? Aqui é um exemplo prático de um carrossel e ele tem tudo que você precisa. Tudo que eu expliquei até agora está aplicado na prática dentro deste conteúdo. Vamos analisar. Eu fiz um conteúdo técnico no sentido emocional, falando para um cliente real meu, como eu posicionaria uma advogada com autoridade, humanidade e elegância. E eu fui trabalhando passo a passo. Observe que cada slide ele tem pequenas frases, eu não enchi de frases no slide, precisa ter frases pequenas, porque senão cansa, e é bom que a gente consegue trabalhar ainda mais a emoção com frases pequenas. E dentro desse carrossel eu coloquei imagens práticas, reais, de como seria na prática o meu trabalho. Aqui neste carrossel eu estou mostrando na prática como seria o meu trabalho caso você, advogada, fosse a minha cliente, neste caso, previdenciarista. E no final eu entreguei o ouro, né? Falei para a advogada como que eu faria o perfil dela, o feed dela. E o posicionamento ficaria assim. Coloquei ali o print de um exemplo de biografia que eu trabalharia para essa advogada previdenciarista, por exemplo. E no final, eu coloquei a ação. No último slide tem uma ação. Advogada, se você quer ter um posicionamento de alto nível como este aqui, me envie a palavra inefável. Ponto. Ok? Este é um exemplo prático de um conteúdo técnico no sentido de eu apliquei todas as técnicas de marketing e venda para fazer a advogada passar por toda a jornada de consciência e fazê-la mandar a mensagem para mim no direct. Perfeito? Eu autorizo você a copiar e adaptar para a sua realidade este conteúdo. Este conteúdo está no meu Instagram, @DebraBoss, você consegue ver ele, tá publicado no meu Instagram. Rola um pouquinho mais lá para baixo, que você consegue ver ele na prática, como que é. Você pode fazer print e fazer para ti. Muito bem. Um Instagram precisa também ter um produto. Vamos entender como que é o produto de um advogado. Mas antes de falar do produto do advogado, vamos entender o produto de um dentista, para a gente começar a perceber a diferença e a complexidade que é vender serviços jurídicos. Por isso que é difícil, os advogados, na maioria das vezes, não têm sucesso de vender pelo Instagram, porque é muito mais complexo do que outro profissional. Por exemplo, uma dentista. Nós temos uma escada de valor. Uma escada de valor é um framework onde o usuário tem várias etapas de consciência. Cada etapa de consciência tem o seu poder aquisitivo. Uma pessoa que busca alguma coisa gratuita, ela não tem tanto poder aquisitivo quanto a pessoa que busca uma cirurgia já tem mais poder aquisitivo. Vamos ver o exemplo. Esta dentista, o seu produto mais caro e mais complexo é a cirurgia. Ela quer vender a cirurgia, mas para ter sucesso no Instagram, você precisa pensar também em outros níveis de consciência mais baixo, mais barato e menos complexo. Por exemplo,
Esta dentista teria muito sucesso se ela começasse pelo check-up gratuito. Chamadas, anúncios, conteúdos a falar do check-up gratuito. Quando esse lead chega no consultório, faz o check-up, ela tem a oportunidade de vender o branqueamento. Ele fez o branqueamento, ela tem a oportunidade de vender um tratamento de ortodontia, por exemplo. Digamos que a ortodontia não deu o resultado esperado, a dentista indica a cirurgia. Observa como que este profissional consegue vender para o mesmo cliente várias vezes, até ela chegar no objetivo final, que é a cirurgia. Entende? Isso é um exemplo prático de agregar valor e vender de modo muito mais fácil, de acordo com o nível de consciência e poder aquisitivo do cliente. Perfeito? Este é um exemplo de esteira de produto jurídico. Como um advogado pode se beneficiar de um produto, de uma esteira dentro do digital. Advogado, eu sei que você quer vender o seu produto mais caro. E geralmente o contencioso e a recorrência é o mais caro. Eu sei. Mas pense em todos os outros clientes que ainda não te conhecem e que têm uma complexidade menor e que têm um poder aquisitivo menor. Não quer dizer que você vai vender para o pobre, digamos assim, não. Ele vai ter a condição de pagar o seu serviço mais caro, mas antes de ele chegar lá para comprar o seu serviço mais caro, ele pode ter uma degustação mais barata. Esta degustação iniciamos pela esteira de produtos. O advogado pode ter alguma coisa gratuita? Pode. Tem que tomar cuidado bastante com a OAB, Código de Ética, porque nós não podemos trabalhar gratuitamente nem fazer permuta de serviço jurídico. Não podemos, ok? Portanto, como que a gente vai trabalhar a gratuidade, o produto de entrada para esse advogado? Um e-book, ou um podcast, ou uma palestra, ou um artigo. Isso são exemplos práticos de material que você pode dar em troca do contato desse lead. Por exemplo, você vai fazer uma palestra numa associação, você deu um show, uma aula, no final você pega o contato dessas pessoas. Isso é possível, ok? Você monta um e-book, um livro digital maravilhoso, diagrama fica lindo, perfeito, anuncia. As pessoas que baixaram esse e-book têm interesse naquele tema anunciado, no tema do material. Podcast, a mesma coisa. Depois você pode entrar em contato novamente com essas pessoas ofertando um curso gravado ou um workshop. Depois oferta de novo um curso online mais mentorias ao vivo, encontros ao vivo. Depois você oferece mentorias em grupo ou uma comunidade, que é o site de membros, uma comunidade. Depois você pode ofertar a mentoria individual ou a consultoria individual, a consultoria em grupo. Depois chega no contencioso e a recorrência. Quando o advogado entende esta esteira de produtos, faz assim na cabeça dele. Porque o advogado ele começa a ver negócio em cada esteira. E a consciência, nível de consciência do cliente também em cada etapa dessa esteira. É claro que a gente quer vender o produto mais caro. Mas se nem você, advogada, compra o serviço mais caro de uma pessoa, quem dirá o seu cliente que não te conhece? É natural. A gente sempre vai pegar e escolher uma degustação gratuita, uma degustação mais barata. É natural do ser humano, o processo de venda é assim, a gente vai por um produto mais barato primeiro. Portanto, tenha o seu produto de entrada, tenha o seu e-book, seu livro digital, tenha uma aula. Isso aqui que eu estou fazendo é um exemplo prático de como você deve fazer também uma aula gratuita, dando um show, dando o melhor do teu conteúdo. Estou mostrando para você, advogado, como que você pode fazer sozinho. Mas se você não conseguir fazer sozinho, eu posso te ajudar. É assim na prática, advogado, que você vai vender para o seu cliente. Vai falar, olha, empresa, você pode fazer sozinho o tributário, você pode fazer sozinho o seu inventário. Inventa alguma coisa, pensa aí na parte técnica e jurídica, o que ele pode fazer sozinho. Vou te mostrar como você pode fazer sozinho. Mas eu vou te mostrar tão bem mostrado que você não vai conseguir fazer sozinho. Isso é uma estratégia de venda, certo? Este produto, no formato aula, é um produto gratuito para a entrada na minha esteira de produtos, entende? Para você ver na prática como funciona. Isso é uma aula prática, gente. Você deve copiar isso aqui. Muito bem. Em seguida, temos o produto, o conteúdo existível, já sabemos a narrativa, a identidade visual, como começar a vender isso no Instagram. Até agora a gente não vendeu, até agora a gente está planejando a venda. A venda vai começar agora. Vou te mostrar agora. Este funil de venda simplificado
é um funil perfeito, maravilhoso, que o algoritmo, ele aprova. O algoritmo do Instagram, ele é muito justo. Muito justo. Eu observei isso quando eu passei a criar conteúdo de mais valor. Quando você cria um conteúdo de alto valor, o Instagram, ele entrega o seu conteúdo e pode ser viralizado. Mas não é o algoritmo quem viraliza o seu conteúdo. É as pessoas. A pessoa para a qual você comunica vai viralizar o seu conteúdo. Elas vão comentar, elas vão curtir, compartilhar. Isto vai fazer o algoritmo entender que é um conteúdo relevante e será mostrado para mais pessoas e vira uma bola de neve, ok? Portanto, você faz conteúdo para um ser humano. Você não faz conteúdo para um algoritmo. Quando você mudar este pensamento e pensar, eu vou fazer o conteúdo para o meu cliente real, com a dor real, um momento da vida real dele, um exemplo prático real, não técnico, real, vai viralizar. Porque as pessoas vão se conectar com aquela realidade do conteúdo, vai curtir, vai comentar, ok? Muito bem, o algoritmo viraliza assim. É as pessoas que viralizam seu conteúdo e não o algoritmo. Existe um funil para cada ferramenta do Instagram. O Story tem um funil, o Feed tem outro funil, YouTube, aula, landing page, página de vendas tem outro funil. É possível você aplicar este funil individualizado em cada conteúdo ou aplicar um funil no conteúdo do início ao fim, como foi o exemplo prático do conteúdo irresistível que eu acabei de te mostrar aquele slide. Aquele carrossel ali é um carrossel que ali dentro tem o funil de vendas aplicado naquele conteúdo, tem começo, meio e fim. Só com aquele post eu fiz 2 vendas. Mas você pode fazer posts separados. Um post só para atração, outro post só para conversão, outro post só para venda. Pode fazer assim. Ou, dentro de um conteúdo, ter tudo isso. É muito possível. Como que fazemos? Um conteúdo de atração é um conteúdo compartilhável. Compartilhável, um conteúdo superficial, um meme, uma fotografia, um reels, uma colaboração em parceria com outro advogado, um advogado com uma pessoa de outra área, vocês podem trazer um conteúdo colaborativo para a sociedade, para o seu cliente em comum. Isto pode viralizar, de certo modo. Aquilo que não tem o seu rosto, pode ser viralizado. Isso é um exemplo perfeito de trazer pessoas para o seu feed. Uma frase de motivação, um meme, um passo a passo, um mito, uma verdade, um checklist bem topo, bem raso, pode ser ferramenta de atração. Quando esse usuário chegou no teu Instagram, você pode fazer uma outra etapa, que é a etapa de conversão. Observa que isso aqui é a estratégia CAC perfeitamente aplicada dentro de um funil. Observa que eu falei lá e estou falando aqui de novo, de outro modo. A conversão é um conteúdo em que você vai fazer no formato live ou no formato carrossel. Pode até fazer também no formato Reels, mas com mais profundidade. Um pouco mais longo, com mais profundidade. A conversão é perfeita. É quando o lead vai mandar o WhatsApp para você. Vai mandar o direct para você. Isso é conversão. Nesta conversão tem que estar bem claro a ação que você precisa. Me envie a palavra inefável no direct. Compartilhe esse post com um amigo. Me chame no WhatsApp, link na bio. A palavra de ação tem que estar bem clara neste conteúdo de conversão, ok? É perfeito você fazer no formato live ou no formato Reels, com profundidade ou carrossel. No exemplo que eu dei até agora, o carrossel, ele é um conteúdo de conversão e ali dentro tem todas as fases de atração, conversão e venda. Os stories é oficialmente o local dentro do Instagram onde se faz venda. É nos stories, ok? Se você não sabia, você está sabendo agora. Dá para fazer venda pelo feed? Dá, com certeza. Eu já fiz venda pelo feed, como é o caso daquele carrossel que foi postado no feed. Mas a maioria das vendas e engajamentos vem dos stories. Por quê? Quem vê o seu story são as pessoas que te acompanham diariamente. Diariamente. Pega teu Instagram, abre teu story agora, por favor, e vê ali quem está nos teus stories. Faz isso comigo, vou até abrir o meu aqui também. Quem está nos teus stories curtindo, compartilhando, engajando? Estas pessoas são as pessoas verdadeiras que podem comprar o seu serviço. Ok? Se não comprar o seu serviço, podem ser pessoas estratégicas para se afiliar ao seu serviço e se tornar embaixador da marca. É as pessoas que vão vender para você. São as pessoas que te acompanham nos stories. Isso dá para aplicar no feed, mas os stories é a ferramenta ideal, é ali. As pessoas estão nos stories já esperando uma narrativa, um conteúdo, uma chamada de ação. Confia que nos stories
A consciência coletiva é esta. Perfeito? A pessoa chegou lá no teu direct, chegou no WhatsApp, você aplicou tudo isso, você fez o passo a passo exatamente como eu estou mostrando aqui, você copiou essa metodologia e começou a chegar pessoas. Claro, não é de um dia para o outro que isso vai acontecer. Advogada, por quê? Porque você precisa ter confiança neste método, se expor ao Instagram e aprender isto diariamente. Portanto, não é um processo que acontece de um dia para o outro, no mínimo um mês fazendo todo dia isso aqui para começar uma atração e a percepção ser aumentada na cabeça do seu cliente. Um mês, no mínimo. Fazendo hoje, 30 dias. É melhor começar agora do que nunca começar. Portanto, cheguei na sua vida para mudar esta realidade. O cliente chegou no teu WhatsApp, chegou no teu direct, como que tu vai abordar ele, fazer a venda para essa pessoa? Advogada, esse método que eu te ensinei aqui, tudo que eu te mostrei aqui na prática, vai garantir que o seu cliente chega com uma consciência elevada. Se você realmente aplicar isso aqui passo a passo, as pessoas vão vir já com uma consciência mais desenvolvida. É aquele cliente que vai estar pronto para receber uma oferta, não vai pensar muito em desconto. É uma pessoa que já está mais nutrida de conteúdo e já entendeu a tua proposta de valor, porque a biografia está muito clara, os conteúdos dos stories são muito claros, o feed tem muito conteúdo, chega no direct recebendo uma proposta real, não quer muita enrolação. Qual que é o passo a passo para trabalhar esta venda? Você perguntar a situação, problema, futuro, necessidade, decisão e impedimento. Como que acontece na prática? Você vai perguntar para o cliente, cliente, o que está acontecendo? Qual é o problema real? E o cliente vai falar. Depois tu pergunta, entendi. E se você não resolver esse problema, o que vai acontecer com você? Daqui 3 meses, como que você vai estar? E ela vai te falar, olha, se eu não resolver esse problema, vai acontecer isso na minha vida, vai implicar aquilo, aquele outro, e eu vou estar assim assado. Ah, entendi. Então realmente é uma coisa urgente para resolver. E como você acha que eu vou te ajudar? Por que você acha que eu sou a melhor pessoa para te ajudar a resolver este problema? E a pessoa vai falar, olha, eu acho que você é a melhor pessoa para resolver meu problema, porque a doutora é assim assado, eu vejo teus conteúdos diariamente, você falou disso uma vez, um cliente me indicou você, não sei o quê. Ah, entendi. Realmente parece que eu posso muito te ajudar, consigo ter domínio na resolução deste caso. E você está pronto para resolver isso e aqui agora? Por quê? E deixa a pessoa falar, ah, sim, quero resolver agora, ah, não estou muito seguro. E você pergunta para a pessoa, entendi. Além dessa insegurança, a insegurança pode ser preço, tempo ou alguma outra objeção. Além disso, o que mais pode ser impedimento para você não resolver aqui e agora? E a pessoa vai falar, olha, preço, não sei quanto que custa, não sei como funciona, tenho medo disso acontecer, tenho medo daquilo acontecer. Entendi. Aí você leva para a reunião, perfeito. Fulano, então, seu problema é assim, se você não resolver, vai acontecer isso, você acha que eu sou a melhor pessoa por causa disso, e o que te impede é XYZ. Vamos marcar uma reunião amanhã? Liberou um horário, amanhã às 10 horas, você tem disponibilidade para a gente conversar? Novamente, só para eu te fazer entender o meu processo de resolução? Ponto. E a pessoa vai falar sim, não. Ela falou sim, já pega e-mail, WhatsApp, já manda um invite, já cadastra essa pessoa na sua base de CRM. Precisa ter advogado base de CRM. Já manda o link de sala para ela. Perfeito? É assim que você leva uma pessoa do direct para uma reunião. Do WhatsApp para uma reunião. Para vender. Ok? Lá na reunião, a reunião, ela precisa ser um pitch de vendas, um pitch, você vai passar por todas as etapas, vai trabalhar quebra de objeção, aumentar desejo, vai mostrar case de sucesso, vai mostrar os números que reforçam a tua atuação, até chegar na oferta irresistível. Oferta irresistível, perfeito? Na minha mentoria, eu mostro na prática como que é isto, e dou exemplo de PDF, eu mando modelos de PDF para você aplicar e copiar. Muito bem? O mercado de advocacia está dividido entre aqueles que fazem e aqueles que não fazem. Aqueles que têm resultado ganham dinheiro e aqueles que não têm resultado não ganham dinheiro e ainda colocam a culpa no algoritmo. Quem é você, advogado?
Onde que você quer chegar? Imagina se você pudesse aprender comigo e ter ferramentas para aumentar a percepção de valor no seu Instagram, ferramentas de editorial, templates, modelos, tudo pronto para você copiar e colar. E desse modo você ter um fortalecimento de marca no seu Instagram. Aumentar o valor agregado. O cliente bateu o olho no teu Instagram, ele já sabe quem é você, o que você faz e a transformação. Imagina se você pudesse ter uma plataforma com aulas de marketing jurídico, masterclass, aulas transformadoras que levaram milhares de advogadas do plano A para o plano B,